Olá, bem-vindos! Nós estamos começando hoje nosso 15º dia de Advento de Natal. São 25 devocionais baseados neste livro aqui de John Piper, para a gente se preparar espiritualmente para a chegada do Natal. Para que a gente tenha, não só na nossa mente, mas no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas reações, que Cristo é o principal motivo do Natal. Não os preparativos, não a ceia, enfeites, presentes, etc. Mas sim Cristo, tá bom? E o seu Natal nunca mais vai ser o mesmo. Vamos ler Hebreus capítulo 8, verso 6, que diz assim: Agora, com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, Jesus, qual o ministério dele? Foi a salvação, que é a coisa mais excelente que a gente poderia ganhar de Deus. E como a gente ganhou essa salvação? Ele foi o nosso mediador lá na cruz, quando ele derramou o sangue dele. Ele fez uma aliança superior, com base em superiores promessas. Tudo isso gira em torno da nossa salvação pelo sangue de Jesus, que foi derramado para nos perdoar, para nos lavar de todo o nosso pecado, para que assim nós fôssemos salvos e tivéssemos a vida eterna pela fé em Cristo, pelo seu sangue. Hoje o título da mensagem é: Deus torna a sua aliança real para o seu povo. Então, Cristo é o mediador dessa nova aliança. E isso significa que o sangue de Jesus derramado lá na cruz, o sangue da nova aliança, ele comprou decisivamente o cumprimento das promessas de Deus para nós, de todas as promessas. Significa também que, de acordo com as promessas da nova aliança, Deus opera a nossa transformação interior pelo Espírito de Cristo. Ou seja, essa nova aliança, ela não é muito diferente da velha aliança. Então, por que nós falamos velha aliança e nova aliança, se uma não anula a outra, se elas são praticamente a mesma coisa? Porque a velha aliança aconteceu lá no Velho Testamento, no Sinai. E a nova aliança, agora, ela se cumpre em Cristo, no Novo Testamento, ok? E quando você aceita essa aliança, porque uma aliança, ela não é feita por uma parte só. Para haver uma aliança, tem que haver duas partes. Então, quando você se casa com uma pessoa, você faz uma aliança com essa pessoa. Quando você aceita essa aliança com Cristo, você se aliançou a Deus, a Cristo. E as alianças para Deus, elas são eternas, tá? E então, de acordo com as promessas da nova aliança, Deus opera a nossa transformação interior, porque quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia fala que você recebe o Espírito Santo de Deus dentro de você, e através do Espírito Santo de Deus dentro de nós, ele vai operando uma transformação interna em cada um de nós. A melhor maneira de saber se você tem o Espírito Santo não é o falar de línguas estranhas que todo mundo quer, mas é a transformação do seu caráter. Deus opera toda a sua transformação em nós por meio da fé. A fé em tudo que Deus é por nós em Cristo. Deus quem que é? O nosso Pai. Deus é o nosso Salvador. Deus é o nosso Senhor. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus sonhou comigo e com você antes da gente estar no ventre materno da nossa mãe. Então,
tudo isso a gente toma posse, a gente se apropria, a gente pega pra gente através da fé, a fé em Jesus Cristo. A nova aliança, ela é comprada pelo sangue de Cristo, aplicada pelo Espírito Santo de Cristo e apropriada pela fé em Cristo. Então, tudo gira em torno de Cristo. Nosso Deus é uma trindade, são 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, isso é muito lindo. A nova aliança, ela foi comprada pelo sangue de Cristo, ela é aplicada pelo Espírito de Cristo e ela é apropriada pela fé em Cristo. Lá em Hebreus capítulo 13, eu vou ler o verso 20 e 21, diz assim: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, ou seja, o Deus da paz que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem. Que é o que a gente acabou de explicar desse verso que a gente leu anteriormente. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por meio de Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, a velha aliança, o que era? Eram os 10 mandamentos. A nova aliança continua sendo os 10 mandamentos. Porém, lá no Sinai, eles não conheciam a Jesus ainda. Jesus ainda não tinha sido dado ao mundo. Então, eles cumpriam as leis dos mandamentos de Cristo através do esforço próprio, né? E claro que eles não conseguiam, então por isso tinha o sacrifício de sangue de animais, para purificar o povo através do sangue, porque o sangue é uma moeda espiritual muito forte. Com a nova aliança, nós percebemos que nós cumprimos a lei, cumprimos os 10 mandamentos, não pelo nosso esforço, porque nós vimos que é impossível. Mas nós cumprimos por quê? Porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, que nos purificou de todo pecado. E quando você crê que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, como eu falei antes, você recebe o Espírito Santo de Deus, que vai transformar o seu caráter e assim vai te capacitar a quê? A cumprir a sua vontade, não a minha, não a sua, mas a vontade de Deus, operando em nós o que é agradável perante Ele, diante dele, de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, que na nova aliança ele resumiu todos os 10 mandamentos num principal, que amará em primeiro lugar, acima de todas as coisas, o Senhor teu Deus, e só a Ele prestará culto, e amará também o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, tudo isso envolve amor, e os 10 mandamentos envolvem amor, não só a Deus, mas ao próximo. Então, um não invalida o outro. Um só é cumprido, era cumprido pela lei, pelo esforço próprio, e esse pela graça de Deus. Porém, o sangue de Jesus, a graça de Deus, não nos dá permissão para ficar pecando toda hora. O sangue de Jesus me purificou, Deus me perdoou já de todos os meus pecados passados, presentes e futuros, então, pé na jaca. Não, porque a Bíblia fala que aquele que sempre peca a mesma coisa, pensando que vai ser perdoado todas as vezes, ele tá querendo dar uma de migué, né? E os migué não entrarão no reino dos céus, viu? Então, é pela graça. Toda vez que a gente se esforça em agradar a Deus, segundo a sua lei, segundo os seus princípios, os seus valores, se nós fizermos por esforço próprio, se nós fizermos pela lei, a gente não vai conseguir. Mas quando a gente se esforça em fazer, a gente faz porque nós amamos a Deus.
quando você faz por amor a Deus, fica mais leve e mais fácil. E ainda assim a gente peca e a gente cai e não consegue cumprir tudo. E para isso tem o sangue de Jesus que nos purifica de todo o nosso pecado. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, tá? As palavras operando em vós o que é agradável diante dele, descrevem o que ocorre quando Deus escreve a lei em nossos corações de acordo com a nova aliança. Coração fala de amor, né? E então, quando nós amamos a Deus, a gente quer seguir a aliança de Deus, a gente quer seguir as leis de Deus. Deus fala para a gente guardar a sua palavra, né? O salmista fala, guardei as tuas palavras no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. E as palavras por Jesus Cristo descrevem Jesus como mediador dessa gloriosa obra da graça soberana. Então, como que a gente conseguiu essa graça soberana, divina, maravilhosa? Através de Jesus na cruz. Então, o significado do Natal não é apenas que Deus substitui as sombras pela realidade, como nós vimos anteriormente, mas também que ele toma a realidade e a torna real. Parece redundante, mas não é. Qual que é a realidade? A realidade é tudo que Deus conquistou na cruz por mim e por você. E pela fé em Cristo, isso se torna real na nossa vida. Porque uma coisa é você saber, é você ler, eu sei. Outra coisa é você crer, é você se apropriar de todas essas promessas. É só pela fé. Deus a escreve em nossos corações. Ele não coloca isso, o autor está dizendo, embaixo de uma árvore de Natal, para a gente ir lá pegar e desembrulhar um presente. Não. A salvação, por assim dizer, ele pega as promessas dele e a coloca em nosso coração e na nossa mente. E nos dá o selo da segurança de que você é um filho de Deus. Então, quando você se apropria disso pela fé, você fala, sim, eu creio que Jesus é meu Senhor, que Jesus é meu Salvador, que o seu sangue foi derramado na cruz para me salvar, eu creio que ele é o Filho de Deus, mas não só de boca, quando você realmente crê. E como a gente faz para crer, para ter essa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É a Bíblia. Então, leia a Bíblia, saiba de todas as promessas que você tem aqui dentro. Não dependa do padre, não dependa do pastor. Leia por você mesmo, porque assim ninguém vai poder te enganar. Não vai ter pastor que vai te enganar, que vai te roubar, que vai fazer qualquer coisa. Não vai ter padre que vai te enganar. Por quê? Porque você sabe o que está escrito aqui. Então, leia a palavra de Deus, que são as promessas para você, conquistadas lá na cruz, para você, e guarda no seu coração. Guarda na sua mente. E aí, você vai crer que você é filho de Deus porque você recebeu o selo de Deus que aprova você nisso. Olha como é importante a gente se preparar espiritualmente para o Natal, porque envolve muitas coisas. É uma data muito profunda que merece sim ser comemorada. Né? A gente comemora tantas coisas, por que não comemorar a chegada desse nosso Salvador maravilhoso? Que você possa esmiuçar mais essa palavra no seu coração, medita sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã no 16º dia. Tá acabando, o Natal tá chegando, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Beijo grande, fiquem com Deus.